Senhoras e senhores, podcast de número 99 do Incursion. Esse dia 6/4, cara, a gente tá fazendo 8 anos de negócio. Eu digo 8 anos porque a gente iniciou como Força Commandos com 2 Os no Facebook em 2015. Se eu não me engano, eu não tenho noção exata das datas disso aqui, pra ser bem sincero, mas eu lembro da minha idade em 2015. E eu lembro o que eu fazia em 2015 para 2016. Então eu lembro que foi nesse período de datas que eu criei a página e comecei com essa graça. A gente começou a dar esse switch de merch, de podcast já no Facebook. Depois de um tempo, a gente, obviamente, migrou pro Instagram, quando o Instagram começou a ficar mais viável e mais legal do que o Facebook, né? Isso aí em meados de, sei lá, 2018, 19, 18, 19, 17, né? 17, 18, 19, eu não me lembro, não me recordo muito bem. Caso vocês não saibam, eu sou muito mal, muito ruim com memória. Mas, cara, a gente tá beirando aí uns 8, 9 anos aí de página por si só, né? Englobando absolutamente tudo. Queria agradecer a vocês pelo incrível suporte, que sem vocês nada disso aqui seria possível. Vocês literalmente são o sangue que pulsa nas veias do Incursion. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pela cada incrível suporte que vocês dão, seja com palavras, com as compras dos merches, das coisas que a gente produz para vocês, mesmo que demore muito para chegar, vocês, cara, sempre apoiam a gente de forma incondicional. E eu tenho um amor gigantesco por cada um de vocês, cara, que me mandam mensagem, que sempre escrevem nas descrições das compras, que entram em contato dando feedback no podcast, que comentam no feedback no YouTube do podcast. Eu, cara, amo vocês de verdade, vocês vêm mantendo muita coisa rodando. Quero dizer para vocês também que vocês têm alimentado e colocado comida na mesa de muita gente que hoje em dia, hoje talvez não está com a gente, mas de alguma forma vocês, cara, vocês foram responsáveis em pagar muitas contas de algumas pessoas de alguns pequenos negócios que graças ao Incursion conseguiu dar andamento e tudo mais. Então, cara, é bem emocionante parar pra pensar a quantidade de coisas boas que o Incursion conseguiu levantar e trazer. E eu, cara, fico realmente, literalmente emocionado com tudo isso. E eu só tenho a agradecer a vocês do fundo do meu coração. Falando em agradecer e falando em compras, quem fez a compra do Assaulter, da última drop que a gente fez de patches, a gente vai estar enviando provavelmente no início dessa semana agora. Eu já quase embalei quase todos os pedidos do primeiro lote. O segundo lote não teve tanta movimentação, então eu vou focar, obviamente, no primeiro lote. As pulseiras também, quem fez compra de pulseiras vai ser enviada mais rápido, né? Porque os patches têm uma demanda logística maior, mas as pulseiras eu consigo fazer a embalagem mais rápida e enviar mais rápido. Então você terá o seu código de rastreio provavelmente aí durante essa semana, se você estiver ouvindo nessa semana do início do dia 10. E estarei no Rio de Janeiro durante o período do dia 11 de abril até dia 14. Então se você quiser cair na porrada, me mande mensagem, vou estar lá pela Barra da Tijuca, vou estar na LAAD. E, bom, só mandar mensagem, a gente dá um jeito de se encontrar. Adoro conhecer as pessoas novas e seguidores novos. É sempre um privilégio e uma honra gigantesca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E é isso, gente. O podcast hoje é com 2 amigos meus que trabalham na área de inteligência, são grandes amigos meus, e a gente vai conversar sobre diferentes tópicos aí relacionados à inteligência, coleta de informações, etc. E é isso. Grande abraço, obrigado pelo suporte. App99, e é isso, tamo junto. Caramba. Tô tomando água com gás, com limão e com gelo. É uma viadagem que eu aprendi há pouco tempo atrás e tô gostando pra caramba. Porque assim, caso você não saiba, eu sou um cara que gosta muito de Pepsi, cara. Eu não sei quantos litros de Pepsi eu consumo por mês, assim. Se existe um Só você, patrocínio... né? Hã? Só você no Brasil, né, consome Pepsi. Só eu. Assim, eu conheço algumas pessoas, né? Cara, eu consumo muita Pepsi, assim, cara. Nossa, onde eu vou, eu tento levar Pepsi. Mas agora eu tô tentando substituir por água com gás. A gente tava conversando sobre inteligência e tudo mais, nesse sentido, sobre a coleta de informações e coleta de inteligência na parte criminal. E qual é vocês acham
que grande parte do sucesso quanto combate ao crime organizado vem de parte vem da inteligência em si, ou você acha que vem de outras partes, assim, do combate ao crime organizado? Seja, sei lá, a parte ostensiva, assim, e tudo mais. O que vocês acham? Olha, eu acho que é uma união de engrenagens aí, né? Todo mundo tem sua importância no contexto. Sem um, o outro não funciona, né? Então a gente tem que estar sempre se unindo e se ajudando. Mas eu acho que a inteligência feita de maneira correta aí, da maneira que sempre ouvindo os outros lados também da história, da situação, a gente consegue somar os esforços aí e ter um resultado maior, com certeza. Eu acho que não é uma coisa que se faz sozinha, depende do início ao fim, todas as partes do processo aí, mas eu acho que com certeza ela contribui muito para combater o crime. Cara, eu vejo porque grande parte do levantamento, né, que a gente vê, grande parte do crime organizado, por exemplo, eu não sei se a gente pode falar sobre o caso Moro, será? Alguma coisa? Não muito por dentro, Claro, mas claro, pode, né? pode Sim, sim, claro. pode. Boa. Porque assim, quando a gente vai comentar sobre isso aí, eu gosto de sempre parecer cético nessas coisas assim, cara. E eu pensei e falei, cara, não parece ser algo vantajoso pro partido fazer esse tipo de coisa, assim, sequestrar um juiz e pedir resgate e tal. Cara, não parece porque o partido que eu conheço, o PCC que eu conheço, pra ele às vezes até é desvantagem matar um policial, cara, dependendo da situação, dependendo da região, dependendo de qual corporação, qual unidade. Assim, chega a ser uma desvantagem política muito grande a matar até mesmo um policial. É, obviamente eles não vão, eles são criminosos, né? Então não existe assim vantagem ou desvantagem, seja ele crime organizado ou não. Mas assim, quando eu vi a notícia, eu falei, cara, não que eu tenha duvidado do levantamento dessa inteligência, do levantamento das informações, mas eu duvidei talvez que seja diretamente do PCC. Mas como foi isso aí? O que vocês têm a falar sobre isso? Cara, eu acho que, assim, tudo que a gente sabe e tudo que a gente vê, a gente precisa começar a moldar a nossa forma de ver as coisas fora da caixa. Então, quando a gente utiliza alguns vieses tradicionais para fazer uma, para a gente verificar, para a gente ler alguma coisa, enfim, a gente, tecnicamente, a gente está pensando dentro da caixa e a gente não Uhum. consegue ver qual que é o real objetivo por trás daquilo. E quanto mais você estuda, mais você vai a fundo, você consegue, tipo, entender que muitas coisas que passam batido no nosso cotidiano estão correlacionadas. Sim. Então, assim, eu vejo que, igual você falou, tem um pouco de sentido nisso, sim, é claro, existe o enfrentamento, ele não vai trazer, de certa forma, tantos pontos positivos para essa determinada facção. Mas pensando fora da caixa, o que por trás desse ataque traria de benefícios para eles, né? Entendi. E vocês acham que, bom, isso eu também não sei se isso pode ser dito. Você acha que isso realmente tem um envolvimento político muito grande? Eu sei que é meio óbvio, mas ele tem mais interesse político do que interesse criminal em si? Ou as duas coisas se juntam da mesma forma? Olha, eu vou responder tua pergunta anterior primeiro. Eu acho assim, um dos princípios da inteligência é a contra-inteligência e demais variantes, né? E Uhum, dentro disso tudo tem uma que é chamada a compartimentação de informações. Eu acredito que, como falando como um cidadão que analisei o que está em dados abertos aí, eu acredito que a gente sabe até um tanto pode saber do que aconteceu. Eu acredito que as ações que foram tomadas contra esse grupo criminoso foram muito além do que a gente sabe, e eu acho que eles estão movidos a benefícios financeiros, né? Então acredito eu hum, que eles podem ter levado uma pancada muito maior aí relacionadas a essas pessoas que eram alvos deles aí, até porque essas pessoas têm históricos de muitos e muitos anos de combate ao crime e têm uma expertise muito grande de como fazer essas operações da maneira correta. Então, eu acredito que deve ter tido uma compartimentação de informações devido a alguns segredos de justiça ou de outras coisas relacionadas a isso, mas acredito que pode ter relação com compartimentação de informações aí, porque
para eles se mobilizarem dessa maneira para atacar autoridades com esse renome que elas têm, de credibilidade, eu acredito que mexeu muito no bolso deles aí. Porque eu acho que eles são movidos a dinheiro, né? Sim. Até, por exemplo, as tentativas de resgate, os planejamentos de resgate e tudo mais, eu chego até a ficar cético também, porque parece ser tão. Cara, qual que é a palavra? Tão ambicioso, assim, que você chega a pensar. Por exemplo, chego a levantar de talvez até ser uma contra-inteligência, talvez, porque, obviamente, na minha cabeça, para poder levantar, talvez, a capacidade do Estado em responder esse tipo de ataque e tudo mais. Eu não sei se o crime organizado, eu sei que ele tem um serviço de inteligência, assim, mas eu não sei se eles são capacitados nesse sentido, né? Mas eu chego até a duvidar por isso, sabe? De ver a capacidade da própria secretaria, né? Ou do próprio governo de encarar esse tipo de situações. Porque, cara, você vê os resgates que iam acontecer aqui em São Paulo, assim, eram mirabolantes, cara. Eram coisas, assim, absurdas. A gente percebe também que eles não são muito bons, né? Nesse compartimento de informações, assim. Eu vejo muito em grupos terroristas, assim, que, cara, tem um trabalho excelente, cara, excelente mesmo, assim, em troca de informações de grupo terroristas, e eu pensei que, pelo menos o crime organizado, ele tá tão organizado hoje em dia que ele era capaz de fazer isso, mas a princípio acho que não. Mas É o que fato eles é têm, que, pode falar. é que eles têm o viés, os terroristas e dos grupos radicais, eles têm os seus viés, né? O que motiva eles a trabalhar. E no crime organizado eles querem dinheiro, né? Apesar de ter uma proximidade, uma irmandade Não é, criminosa, tem digamos assim, ideologia, né? isso, eles querem dinheiro. Então, às vezes, ali deu igual ele fala entre eles, deu uma treta entre eles ali, eles viram que apertou. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso que a gente estava falando, né? O que foi Sim. divulgado na justiça que um deles se desentendeu no meio do caminho, foi lá e fez uma delação premiada da situação. Então é o que motiva aqui é o crime, né? O crime é o dinheiro, né? Ah, foi isso, então. Foi, tá Foi. inclusive na imprensa isso aí, que foi Ah, um é? deles que fez uma delação, lá Ah, em isso São são Paulo. fontes abertas, aliás, assim. Sim. Tipo, é Ah, bom falar, né? ah. E Porque. assim também, né, Rafa? Oi? Eu acho que existe uma balança, né? Eu sempre falo isso, existe uma balança. Existe uma balança de recompensa e exposição, que eu acho que eu gosto de citar, assim, porque quando o cinto aperta, eles, tecnicamente, eles vão ter uma nova forma de medição, então eles vão se expor mais para conseguir os objetivos deles. Então, tipo, se você pegar lá as últimas operações grandes que tiveram, né, aí nesses últimos anos, foi um tombo muito grande. E tecnicamente isso faz com que eles se exponham mais para conseguir os objetivos ali, né? E enfim, e assim, sobre aquela aquela determinada sintonia que a gente falou aí, né? Que até saiu em Uhum. mídias convencionais, cara, assim, eles são bem organizados em relação à compartimentação de informações até certo ponto, porque essas técnicas são usadas. A gente viu ó, o material que eles produziram lá sobre esse ataque, né? Então você identifica que existe uma coordenação disso tudo. E aquilo lá fica entre eles, aquelas determinadas pessoas lá. E então, assim, eu acho que existe uma organização, organização da organização, mas é engraçado isso, mas Aham. existe sim uma coordenação dentro A cúpula. de uma cúpula, né? Que tá fora do. Fica fora ali da linha padrão de comunicação deles, justamente para afastar os olhos de quem tá vendo, né? Pensar fora da caixa realmente. Cara. Porque eu não acho que eles sejam, assim. Porque eu não sei, as ações da Polícia Federal em si, assim, em um período da minha vida, não que eu tenha participado, aliás, até é interessante a gente conversar sobre isso, não que eu tenha participado, mas hum, auxiliado talvez, ou né, observado uma ação da própria Polícia Federal contra tráfico humano Uhum. em 2020. Tinha um amigo meu, na verdade, que atuava junto. Eu não sei que tipo. Eu não consigo descrever, na verdade, que cargo que ele era, mas ele não era um policial federal. Mas, assim, eu tive bastante acesso a, a parte de tráfico humano e tudo mais.
E, até hoje eu sou, advogado total sobre tráfico humano nesse sentido. Eu não sei se vocês têm alguma base, ou alguma informação nesse sentido de tráfico humano, sobre parte de tráfico sexual, esse tipo de coisa que acontece muito no Brasil, principalmente no norte, né? A gente foi pro Pará e tudo mais. Pará e Amapá, assim, são os estados onde mais tem foco desse tipo de tráfico. Eu não sei se nas regiões de fronteira também, na região sudoeste aqui existem, mas vocês têm alguma uma informação para compartilhar com a gente sobre isso? Então, novamente eu vou responder uma pergunta anterior tua para responder essa. Você estava Fechou? falando em relação aos resgates e arrebatamentos, ou conforme maneira queira chamar. Eu acho que assim, se chegasse para a população há anos atrás aí e falasse que existiria um crime de domínio de cidades, acho que muitas pessoas seriam céticas também relacionadas a isso, né? Muito. Uhum. E se for ver a mobilização que eles realizam e o que eles gastam nessas ações criminosas, são absurdos os valores, né? E tivemos ações no Brasil todo, e no Paraná, infelizmente, tivemos ações aqui que foi noticiado pela imprensa por muitos dias seguidos aí, que foram 2 domínios de cidades relacionados a resgate de presos do PCC, né? Então eu acho que essas grandes mobilizações do crime relacionado a resgate de um dos líderes deles aí, eu acho que eu acredito como cidadão que possa acontecer mesmo, até vendo essas imagens que foram disponibilizadas na imprensa nos últimos dias aí dele falando que tá cansado, que queria ver o filho, e aquela coisa. Aham. Uhum. Eu acho que o cara tá, não que justifique ou que, mas eu acho que juntando todas as peças mais essa, eu acho que realmente poderia acontecer, sabe? Vindo o que já aconteceu aqui no Paraná 2 vezes e, pô, o que eles fizeram no Brasil todo em relacionado a Seretes e bancos, né? E relacionado à parte humana que você estava falando aí, o que eu vejo são dados abertos, né? Eu vejo que fora a parte interna, que a gente tem essa parte de problema de até do trabalho escravo e outras coisas que todos os países têm, a gente tem vindo uma crescente muito grande de países vizinhos, de pessoas de países vizinhos vindo para o Brasil, né? Hoje você vai no Sim. mercado, vai na padaria ou vai em qualquer lugar, você encontra uma pessoa dos países vizinhos nossos que estão com problemas financeiros vindo para cá. E como tem muita gente boa que recebe eles e tenta ajudar, emprego e etc., tem muita gente ruim que não deixa eles enxergarem as possibilidades que o Brasil dá para eles, documentação, poder se registrar, poder Uhum. realmente ser uma pessoa que tem os direitos aqui dentro do país. E números eu não tenho esse conhecimento muito próximo, mas o que eu vejo é que a gente está com um problema sério em relação a pessoas de outros países vindo para cá. Sim. Também se encaixa um pouco também em tráfico humano, porque eu acho que tem muito também sumiço de criança de crianças estrangeiras também, acontece bastante em São Paulo, tem alguns relatos do tipo, mas mais uma vez não é noticiado nas notícias, não é noticiado em algum lugar. Você vê pouquíssimo se falar sobre. Eu lembro que uma deputada, se eu não me engano, um deputado ou senador uma vez levantou sobre a causa sobre tráfico humano que acontecia na região do Pará ali, no Amapá, mas deu bananas também, acho que ninguém deu bola e tudo mais. E isso acontece no mundo todo, assim. É algo que eu acho engraçado. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no podcast. E, mano, isso aí E, pra mim é o maior cabeça de alumínio que tem no planeta, pra mim. Isso aí é absurdo. Tráfico humano é uma das coisas, cara, que vem crescendo de uma forma silenciosa no mundo inteiro, cara. Sim. E Eu? assim, tá ligado com um monte de outras coisas. Quando a gente Aham. fala sobre isso, a gente vai ter que abrir o leque aí, tipo, porque as pessoas acham que o tráfico humano, sei lá, algumas, né? Ah, isso aí, sei lá, transporte, tráfico de órgãos, Não, não. só isso, tipo. Aham. Mas, cara, tipo, só o fato de você recrutar, transportar, brigar, Sim. enfim, então tá relacionado a fraude, rapto, cara, enfim, e lá em 2003 a ONU fez acho que foi em Palermo, cara, se eu não me engano, ela tipo, meio que colocou isso tudo na ponta da caneta ali na ponta do papel e falou, pô, a gente precisa tratar disso. E o Brasil ficou ali, eu não sei em qual ano, mas o Brasil ficou entre os top trendings ali do país com mais Aham. ocorrências de tráfico humano no mundo, cara.
É, é estranho, cara. É uma parada que, assim, às vezes existem algumas empresas gringas que trabalham com esse tipo de coisa. São empresas de inteligência, empresas particulares, aliás. É, eu acho interessante, sabe? Às vezes eu penso em, não talvez abrir uma empresa, mas abrir talvez uma, sei lá, cara, algum tipo de instituição nessa parte, assim, para poder levantar esse tipo de coisa, sabe? Acho interessante. Nos Estados Unidos acontece isso bastante. São empresas que elas são privadas, elas trabalham juntamente com órgãos de segurança, né? Com FBI e tudo Uhum. mais. E aqui no Brasil eu acho que não tem nenhuma nesse sentido. Provavelmente não tem nenhuma. Mas eu acho sempre isso muito interessante. Obviamente o crime organizado também, né? Tá sempre de mão dada com esse tipo de coisa. E essa. Mas se Pode você, falar. se você vê a nossa geografia, né, Rafa, falando aí na parte nacional, você vai ver que a nossa é muito fácil entrar no nosso país, né? Muito. Muito Uhum. fácil permanecer no nosso país. Se você entra no nosso país e vai para um canto aí afastado de uma cidade, cara, você consegue viver basicamente por muito tempo sem ser identificado, sem, A enfim, gente tem casos de terroristas aqui. A gente pode falar sobre isso? pode falar sobre isso sim. Quem que é o cara? Vamos ver falar sobre. Falar sobre nomes. Nomes a gente pode falar? Não sei. Pode falar sim, é público, né? Aham. A gente tem uma presença grande, principalmente do Hezbollah aqui no Brasil, né? Que é muito grande, e a gente também tem pessoas, integrantes da Al-Qaeda aqui, né? Que tem Uhum. negócios genuínos, entre aspas, né? Enfim, já tiveram vários dados abertos aí relacionando eles com lavagem de dinheiro, né? De algumas facções, né? Então, Aham. eles trabalham mais com intercâmbio de informações do que eles ensinam um pouco do que eles sabem fazer, enfim. O que é um serviço de inteligência por si só, né? Exatamente. Aham. É quase como o governo chinês faz, basicamente, assim. Tipo, talvez eles Sim, não estão exatamente. envolvidos em trabalho, em coisas ilícitas, né, como terrorismo, mas ainda assim eles contribuem pela causa, né, contribuem de forma indireta ou indireta com a causa que eles acreditam ainda, mesmo estando aqui no Brasil. Isso vários criminosos, né, não é só, tipo, do lado terrorista da coisa, mas a gente tem vários exemplos de outros criminosos que vieram pro Brasil. A gente tem até mexicano que já foi preso no Brasil, paraguaio, tem bastante gente, assim, fora, Uhum. né, que a gente já. Italiano, Oi? italiano também da máfia, né? Italiano, verdade, cara, realmente. E uma coisa que eu acho que a gente tem aqui no Brasil também, desde vocês comentaram mais da parte maior da lavagem de dinheiro e grandes Uhum. organizações, mas a gente tem as pequenas células também tanto lobos solitários que a gente tem visto recentemente aí, e também Sim. a questão a gente, no passado recente aí, tivemos um mini manual do guerrilheiro urbano, que foi usado por diversas guerrilhas e grupos terroristas, é, na sua doutrina, e até hoje é usado, que foi feito por Carlos Marighella, né? Aham. Que os problemas aqui internamente no Brasil, em relação a crimes, e eu acho que isso atinge todas as esferas, né? Tanto a parte de movimentações financeiras, envolvimento crime organizado, até as pequenas células, os lobos solitários, as pessoas que são cooptadas por jogos ou de outras Sim. maneiras, em grupos que é, coisas absurdas assim que a gente tem esse problema aí que é uma coisa muito difícil de combater, né? Porque eles É, atacam mais ou menos em todas as vertentes, né? aqui no Brasil a gente não consegue ter esse tipo de controle, por exemplo, de lobos solitários, nesse sentido. Obviamente porque tudo na nossa estrutura de segurança ela é um pouco quebrado, né? Ela tem alguns problemas, todo mundo sabe, isso não é segredo pra ninguém. A nossa a nossa parte de inteligência, o que eu posso falar, o que eu posso pensar sobre, ela não é muito boa nesse sentido. É diferente, por exemplo, se pegar os Estados Unidos, que é a NSA. A NSA, ilegalmente, ela consegue acessar absolutamente tudo da sua vida. Então, se eu fazer uma busca no Google aqui agora de como construir uma bomba específica para um tipo de escola,
com certeza a NSA vai ter total acesso às minhas coisas. Isso são fontes públicas, isso é comprovado, isso não é teoria da conspiração, isso assim, existe uma IA ou existe um algoritmo que ele consegue rastrear qualquer tipo de busca nesse sentido. E a NSA, por próprio direito, né, entre aspas, dele, obviamente, eu vi uma vez um antigo analista da NSA falando que isso foi proibido, né, o Senado meio que barrou, né, esse tipo de ação, barrou um pouco a CIA também nesse sentido, mas ainda assim, legalmente, eles conseguem fazer isso, porque são questões de segurança nacional, então é de preocupação deles isso, então eles sempre vão ter acesso a basicamente a casa de qualquer tipo de cidadão, seja pelo alarme de incêndio, seja pelo chip do telefone. Cara, isso é bizarro. É uma coisa que eu descobri que os nossos chips, dependendo da grande maioria dos chips chineses que a gente tem acesso, seja de qualquer operadora, dependendo do chip, cara, existe um captador de áudio no chip. Então, com o seu celular desligado, sem bateria, ainda assim, se alguma pessoa no meio quiser escutar, ela consegue te escutar. Isso é bizarro, né? Isso é extremamente assustador. E aqui no Brasil a gente não tem muito esse controle. Eu posso dizer aqui com vocês, assim, eu e os meninos, a gente tava. O Miau, inclusive, a gente tava. Vocês conheceram ele, né? A gente foi no Red Day. A gente Uhum. sempre. Cara, a gente sempre bate papo sobre algumas coisas, assim, a gente acaba. Cara, a gente realmente cria grupos, assim, para conversar sobre determinadas coisas. E, cara, a gente pensou se um grupo específico se juntar para poder fazer um assalto a banco assim, cara, consegue. Ele consegue levantar, consegue fazer tipo de forma escondida assim, de forma efetiva levantar todos os lugares, fazer um serviço de inteligência da coleta de informações de uma determinada área, de uma determinada cidade, de uma determinada rotina, para poder fazer um tipo de assalto. Para fazer um ataque terrorista, então, cara, é extremamente fácil. Eu sei até que jogo que eu vou entrar para poder comunicar com a minha outra célula terrorista para poder fazer o atentado terrorista. Então, assim, se eu, que, entre aspas, né, sou do lado do bem, obviamente eu não vou fazer um atentado terrorista, consigo levantar esse tipo de coisa, imagina para um cara que realmente que talvez tenha um QI superior ao meu e realmente tem uma ideologia muito certa, fala, cara, hoje eu vou começar a planejar um atentado terrorista. Ele consegue completamente, tranquilamente, do jeito que ele quiser. Seja por ideologia ou seja por loucura mesmo. O cara é um total esquizofrênico que pensa, puta, estou afim de matar crianças hoje. Então ele vai focar, obviamente, 2 ou 3 anos da vida dele em fazer esse tipo de planejamento. E o governo federal não tem absolutamente nada a fazer. Não tem o que fazer. Isso vai acontecer, né? Eu acho que o nosso Então, maior rival nessa situação aí, toda que você comentou, é a nossa legislação, né? Eu fiquei, como cidadão, um pouco decepcionado quando foi feita a lei do condicionamento, foi na lei do terrorismo, né? Aqui no Brasil. Eles englobaram de uma maneira bem sucinta ali, então as coisas não conseguem se adicionar nela devido a ações criminosas, principalmente. Então, eu acho que no futuro, se isso for mudado, eu acredito que amplia muito o trabalho. Tem muita gente boa trabalhando na área aí, e acho que tem muita vontade. O brasileiro tem essa mania de se reinventar e de trabalhar por 3 4 10 aí, se for necessário. Uhum. Mas eu acho que o problema maior ele esbarra na legislação. O pessoal tem muita dificuldade, ainda mais nesse tema relativo aí, de se aprofundar devido à lei. A lei não permite muitas coisas, porque se você chegar até um limite ali e tentar provar que aquilo é terrorismo, pela nossa lei, algumas coisas não vão ser enquadradas como terrorismo. Aham. Então, é, fica meio difícil da pessoa conseguir trabalhar nessa linha, sabe? Eu acho que a gente. Eu não sei se o nosso governo em si ele tem a dificuldade a gente estava conversando no nosso no curso de inteligência, né, que a gente fez da última vez em Curitiba, sobre a narco, narco não, mas a cartelização, talvez a quartelização, né, do crime organizado aqui no Brasil, né, seja, pra gente pegar um exemplo quase do Rio de Janeiro. Eu não acho que eles sejam pra ser sincero, eu não acho que eles sejam narcoterroristas, pra ser sincero. Eu acho que narcoterroristas, acho que a gente encaixa, talvez, o crime organizado que faz, né, esses trampos de cachista e tudo, de cacheiro, né, de domínio de cidade, de, pressão psicológica, esse tipo de coisa. Então, acho que ali na região do Rio de Janeiro, eu não acho que se encaixa muito como narcoterroristas, mas ainda assim tem a falta do Estado tão grande ali dentro que
é um crime muito estabilizado, né? É um crime extremamente estabilizado ali. Eu sei que existe muito serviço de inteligência nesse sentido para levantar algumas informações ali, mas é extremamente complicado, né? A gente poder combater isso de forma efetiva se a própria justiça em si, né? Nosso próprio governo, nossa própria estrutura judicial não apoia, né? Esse tipo de trabalho contra o crime, né? Olha o silêncio. Alô? Não, é isso mesmo. Até eu concordo com você em algumas partes aí. Eu acho que acontece no Rio de Janeiro, com a minha humilde opinião aí, é a conhecida guerra irregular, né? Aham. É um problema bem mais complexo do que a pessoa imagina e, e não é fácil de resolver, mas eu acho que não tem nenhuma doença que relacionada a esse tipo de coisa que não tenha cura, né? Que parte muito de esferas superiores aí, principalmente na lei, né? A parte que rege a Aham. doutrina de segurança pública, para conseguir realmente atacar, digamos assim, esse tipo de, de situação. Mas eu caracterizo, a grosso modo ali, né? Não sou um especialista, só uma opinião minha, mas caracterizo essa questão do Rio de Minha Janeiro e internet demais locais que atuam daquela foi mal, maneira, já. Uhum. mais como fosse uma guerra irregular, né? Sim. Eu tava também olhando hoje no jornal, já um pouco mudando de assunto, sobre quais são os planos do governo federal em relação aos ataques em instituições de ensino. E, cara, mais uma vez, sim, cara, assim, chutando pro lado errado do gol novamente. Parece que o maior foco deles agora vai ser realmente na prevenção e na pregação de paz, né? De fazer, tipo, políticas de paz dentro das escolas e tudo mais. Então, basicamente o governo, ele não interpreta que simplesmente existe o mal lá fora, né? Eles simplesmente acham que o mal ele é estruturado dentro de qualquer escola, assim. Ele não consegue entender que, por mais que o melhor programa de paz dentro das escolas funcione, que todos os alunos tenham consciência que isso é um lugar de paz, de ensino, né? Obviamente que o óbvio de tudo, que não se deve matar uma criança, obviamente, não se deve se vingar dos seus amiguinhos por conta de talvez um bullying ou algo do tipo, que o mal sempre vai estar lá fora, de que de uma forma ou outra alguém um dia vai acordar e ele pensar, acho que hoje eu vou entrar numa escola e vou matar pessoas, não importa qual a situação ou qualquer ideologia. E o governo federal, ele esquece ele simplesmente, ele releva isso, né? Para ele é tão meio que tanto faz, assim, e vai, obviamente com o governo que a gente tem, né, ultimamente, ele vai simplesmente focar nisso, vai focar em planos sociais de, sei lá, de paz dentro das escolas. O que eu achei ridículo, assim, quando eu vi isso na televisão, eu falei, cara, tipo, não vai adiantar nada, assim. Os Estados Unidos, como um bom exemplo que a gente tem de ataques dentro de escolas, trabalha com inteligência muito profunda por parte disso, mas ainda assim é quase impossível, cara, de, de sabe, como se diz, de prevenir. Cara, existem ataques de vingança de quase 10 anos depois, cara. Às vezes o aluno estudou 10 anos atrás na escola, cara, e ele resolve um dia voltar na escola e se vingar da escola em si. Como é que você vai prever isso, né? Obviamente, você vai ter um plano de contingência para cada escola, você vai, não só ter só um plano de contingência, mas vai trabalhar na parte de segurança junto com a escola, né? Utilizar lá aqueles planks do FBI, que é Run, Barricade and Fight. É isso, Gu? Não lembro. Run, hide, fight. Run, Ride and Fight, exatamente. E são planos excelentes, né? Acredito que os Estados Unidos, pelo menos, aplica isso de alguma forma. Ou vocês acham que tem alguma forma mais efetiva de barricar isso de alguma forma? Esses ataques em si, que a gente vem vendo. Quando a gente fala nesse tipo de ataque, a gente tem que entender a complexibilidade, igual você falou, né, Rafa? As possibilidades são gigantescas, né? Uhum, E assim, a resistência das pessoas que estão dentro dessas instituições em falarem que não precisam de plano, que não vão fazer, que, enfim, por incrível que pareça, muitas pessoas que estão envolvidas aí no ensino, eles
assim, grosso modo, eles não gostam de uma criança, cara. Eles não gostam de adolescente. E, cara, Aham. em alguns casos, eles vão ser os primeiros a se meter o pé. Eles vão meter o Ah, pé e vão largar tudo para trás. Então, essa é a hum, verdade. Então, hum, assim, essa conscientização de falar, pô, peraí, primeiro vamos criar um plano de contingência, mas quem que vai aplicar esse plano? Vai ser A, B e C. Beleza, A, B e C. Mas A, B e C, B e C já apresentam uma certa resistência em seguir aquele protocolo. E hum, A vai fazer sozinho. E daí entra em outra questão também. Uma vez que você implementa esse plano, é, será que ele vai ser, assim, ele vai ser atualizado? Ele vai ser repassado para as pessoas que estão entrando hum, novamente? O primeiro sinal de uma ocorrência, será que ela vai ser tratada como uma ocorrência real, né? Ou será que com o passar dos dias aí, com a diminuição desse tipo de ocorrência, esse plano vai ficar jogado numa gaveta e vão falar assim, ah, isso daqui não vai acontecer de novo, pode ficar hum. tranquilo. Eu- a gente não sei se foi para vocês que eu disse ontem. Assim, vai acontecer de novo. Assim, a tendência, na verdade, agora é só aumentar. Principalmente porque a nossa mídia é 1000 vezes pior do que a mídia americana. A mídia americana ela vem se moldando em relação a esse tipo de assunto. Então eles já tratam de uma maneira melhor, talvez, para não gerar mais, né? Porque caso as pessoas não saibam, esses tipos de ações, elas são geradas em bando, basicamente. Não bando, mas elas são geradas por influência, né? Quando, por exemplo, um agressor, eu, por exemplo, que sou talvez seja um cara instável da cabeça, se eu ver aquilo, eu falo, cara, que foda, mas que interessante, talvez eu possa fazer aqui na minha cidade algo parecido. E talvez a mídia não tenha essa consciência, né, agora. E na minha, e assim, não sendo pessimista, mas a tendência é aumentar, né? A tendência é aumentar cada vez mais esse tipo de coisa aqui no Brasil, eu acredito. Principalmente por conta da mídia. O que vocês É, acham? eu tenho um inglês péssimo, né? Mas tem aquele efeito de pós-Columbine lá, que é copycat crime lá, que é crime por cópia, né? A grosso modo. Sei. E o que Eu não acontece? sei a nomenclatura. Cop crime, É, será? Alguma coisa assim? copycat crime, alguma coisa assim. Se colocar no Google, você vai ver. O que acontece? As pessoas se. É conhecido acabam- como Columbine Effect, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui. Isso. Mas, E, e eles acabam se identificando com a situação ali de maneira errônea e querem copiar aquilo para ter o mesmo erro. Você pegar alguns estudos de caso que aconteceram agora e conseguir ver aonde as pessoas pesquisaram que cometeram esses crimes, você vai ver que geralmente as mesmas armas foram usadas, tentaram usar aham. da mesma maneira. É um crime por Uhum. cópia mesmo, sabe? Sim. Em E 99, pós-Columbine, é o que teve mais o boom de ataques, cara. sim, sim. E se você, voltando à pergunta sua inicial ali, eu acredito que todos os buracos, digamos assim, têm que ser tampados, né? Eu acho que realmente tem que começar por essa parte de conscientização na escola, abrir um canal de denúncia exclusivo para esse tipo de coisa, esgotar todas as possibilidades ali, antecipar, tentar antecipar. Eu sei que não vai resolver, mas eu acho que quanto mais a gente tentar antecipar, vai sanar o final, o problema Aham. final. E, e a gente tem um problema, igual o Gustavo falou aí, dos próprios funcionários de instituições públicas não gostarem da presença policial. Inclusive, tem fontes abertas aí recentemente. São Paulo teve uma situação parecida e a professora falou que mesmo com o acontecido, ela não se sente confortável com a presença da polícia na escola. Só que Aham. eu acho que é uma coisa muito além disso. Porque eu acho que os pais ou outros familiares que deixam um parente numa escola, sendo ele vulnerável ou acima da idade de vulnerabilidade já, eles querem que ele retorne para casa com um conteúdo programático ali para estudar e progredir na vida. E não cabe a um professor, por ideologia, não querer que o aluno esteja, que o policial esteja ali para coibir esse tipo de situação ou até mesmo Ah, chegar a tentar resolver a situação em andamento já. E o problema do plano de defesa é esse. Será que essas pessoas vão querer fazer esse plano de defesa? Será que essas pessoas vão criar empecilho para que isso não aconteça? Ou é uma questão muito complexa ainda que eu acho que o pessoal está meio que confundindo a questão da vida, da aham. criança, do adolescente com viés que não importa nesse momento, né? Que eu acho que é a coisa Sim. mais importante que a gente tem
no mundo e a nossa vida, né? Sim. E da vida É. dos nossos familiares. E, Então, eu acho que eles estão se confundindo um pouco nisso aí, pelo que eu tenho sim. percebido. Eu fiquei refletindo sobre isso aí, porque eu tenho pessoas que trabalham conheço pessoas que trabalham dentro de escolas e tudo mais, e a melhor opção, talvez pra mim, porque obviamente isso pra mim é quase uma causa perdida se a gente pensar sobre a questão de ideológica em si. Tem pessoas que realmente levam muito a sério isso e para elas, os motivos e as razões de ter acontecido esses ataques são especificamente coisas ideológicas. Eu vou te falar porque em fontes da BBC Brasil, da BBC News, aliás, uma página chamada Tese 11 postou um negócio que diz assim, ó, abre aspas. O monitor de debate político do meio digital da USP contabilizou que 22 dos ataques de escolas no Brasil entre outubro de 2002 e março de 2023. Então, segundo o relatório, o extremismo de direita entre adolescentes e jovens do Brasil, ataques às escolas alternativas para as ações governamentais. Foram 34 ataques a escolas evitados no Brasil entre 2012 e 2022, sendo 22 deles somente no ano passado. Dos 22 ataques evitados em 2022, 8 tinha como alvos escolas de Goiás e 4 de Minas Gerais. Então eles falam que o agressores têm ligações escolares com questões de tabela do interior. Então eles possuem, tipo, um perfil de. Não tem perfil muito de minoria, Uhum. sempre tem ódio à misoginia, tem armazenamento de coisas mais extremistas e tudo mais. Deixa eu ver só uma parte. A popularização de comunidades de ódio significa que os espaços que as pessoas congregam na internet não estão mais restritos. A Deep Web, cara, assim, eu tenho internet na minha vida desde que eu me conheço por gente. A Deep Web é o maior meme da história do planeta Terra. Então ele fala: Deep Web se sentem mais à vontade de falar ou recrutar. Então, basicamente, nesse texto aqui, quem quiser ver, são 30, quase 40 mil pessoas curtiram esse post. Eles basicamente jogam todos esses problemas de ataques escolares ao extremismo de direita. Eles colocam um rótulo nesses ataques, como se tudo que vem acontecendo nesse sentido é o retrato que o ódio do Brasil vem aumentando por causa do extremismo de direita. São mais de 40 mil pessoas que curtiram isso. A página chama Tese 11. É bizarro você pensar que as pessoas elas levam é, o lado ideológico das coisas. Assim, eles conseguem irrelevar o fato de que crianças de 4, 3 anos, 5 anos morreram e eles pensam basicamente na ideologia deles, né? Que a ideologia deles é a certa e a ideologia mais retardada talvez seja a oposta, que por causa da ideologia oposta é que está acontecendo isso. Isso é retardado, né, cara? É um absurdo, na verdade, né? É igual eu falei, nosso bem maior é a vida, nossa família, nossos princípios, né? E as pessoas estão acabando deixando isso para trás por uma ideologia absurda, né? Então tem coisas que não tem nexo, a gente não consegue entender como é que chega num ponto desse. E o pior é que em alguns locais, a gente sabe que não são todos, né? Todos os locais, profissões têm problemas. Mas a gente vê que em algumas instituições de ensino os professores tentam passar isso para alguns alunos, né? Sim. Então isso entristece muito a gente porque vai totalmente contra os nossos nosso pensamento, nossos ideais e etc, né? Eu acho que isso eu acho que a criança ela deve ter direito, o adolescente deve ter o direito de escolher o que ele quiser, entendeu? O que ele quiser fazer. Assim, pelo menos eu penso assim, né? Eu sei que tem muita gente que é muito mais conservador nesse sentido e tudo mais. Eu acho que se a criança quiser, acreditar no Che Guevara o resto da vida dela, o problema é dela. Só que quando a gente começa a pensar quando isso começa a afetar de forma muito efetiva a vida de outras pessoas, isso acaba virando um problema. E isso para ambos os lados, seja do lado mais conservador possível, e seja pro lado mais de esquerda possível e isso começa a afetar a vida das pessoas de forma de vida ou morte, eu acho que isso acaba virando um problema. Acho que E todo extremismo, seja qual ele for, é maléfico, né? com certeza. Até porque, às vezes, grande parte dessas pessoas que fazem esse tipo de ataque, né, segundo os levantamentos, são gatilhos, né? São pequenos gatilhos aí, sejam de coisas extremas ou não, que gatilham na pessoa a fazer esses tipos de atos, né? É, Exatamente. o, o Gu voltou? Sim, O tô, Gu, tô aqui. ele tava Tá. sem som e voltou ali.
Eu tava pensando também sobre a parte de. Agora, voltando mais para a parte de inteligência, que é a parte que a gente gosta, é, sobre uma área que não é tão conhecida. Na verdade, é uma área que ela não precisa ser tão conhecida, né? Obviamente. Ela não tem quase zero ou nenhum glamour, né? Todas as coletas, toda grande parte das. Como posso dizer ali? Todo tipo de operação, né? Todo tipo de combate, seja qualquer tipo de crime, ou seja qualquer tipo de avaliação, onde a gente precisa simplesmente coletar informações sobre um possível alvo ou de interesse, a gente leva sempre para a área de inteligência. E a gente pouquíssimas pessoas sabem como isso funciona no Brasil, né? Pouquíssima gente tem esse tipo de conhecimento, ou tem esse tipo de conhecimento mais aprofundado sobre isso, que a gente sabe que é bem específico em determinadas áreas. E eu tive o prazer. Uma vez alguém me disse que eu não posso ficar falando prazer porque é meio gay, porque tem que falar satisfação. Mas como eu sou meio gay, eu vou continuar falando prazer. Então, a gente teve o prazer eu tive o prazer de participar do primeiro curso de inteligência que os meninos fizeram aí. E, bom, né, como os meninos já sabem, eu sempre fui nerd do assunto, sempre gostei, sempre não tive um envolvimento com o assunto, com a área em específica, mas sempre gostei, né? Então, pra mim foi uma honra gigantesca, aliás. E a gente vai fazer um curso novo, né? Em quando? Tem data já? Ai, ai, ai. Tote. O primeiro curso, o próximo curso que está programado para nós aí é dia 1º e 2 de 1 e 2 de julho. Só que a gente quer fazer outras edições aí em outros estados, inclusive, né, Rafa? Aham. E, e outras cidades também. Mas Sim. o que está marcado, fechado agora é dia 1 e 2 de julho. Mas nos próximos dias a gente vai se reunir com o Rafa e o nosso pessoal novamente aí, o Gu também, e vamos definir novas datas aí, né? E com novidades, inclusive com instrutores aí. Sim, com certeza, cara. Por incrível que pareça, eu vou estar nesse rolê aí, no próximo curso. Como eu disse, né, na última edição, eu comentei, obviamente, eu comentei no último post quando eu voltei de Curitiba. Cara, foi de longe um dos melhores cursos que eu já fiz. Eu aprendi muito, pra caramba mesmo. Tanto na parte de coleta de informações em si, como, né, as operações de inteligência, mas eu, de alguma forma, assim, se acaba. Não que você volta para casa mais inteligente, né, que é o óbvio, mas você volta, assim, com uma consciência melhor, principalmente se você é envolvido na área operacional de fato, né, se você realmente tá envolvido na área de segurança pública, principalmente nos órgãos de segurança pública, ou até mesmo na parte empresarial, né, que a gente cobre também um pouco no curso, né? Que a parte de inteligência empresarial é bem grande, né? Tem a área é super expandida, mas obviamente, como é algo muito mais reservado, a gente não tem tanta consciência disso. Então foi sem dúvida um dos melhores cursos que eu já fiz. E vai ser incrível poder fazer parte do próximo. É, trazer algumas coisas, né? Que tanto. Cara, vou tentar chamar até o Miau de alguma forma para participar, que na parte de navegação, na parte de coleta de informação mais específica em relação a terreno, né? Cara, a gente precisa até levantar de forma melhor para a gente apresentar para a galera como vai ser o próximo curso. E, obviamente, não só recomendar como um estudante, mas recomendar como amigo mesmo, cara, que é incrível, assim. Principalmente você da área de segurança pública, que o curso de inteligência, assim, acho que é o único, acho não, né? Eu tenho certeza que é o único do Brasil com a carga horária e com o tanto de informação que você acaba aprendendo ali. De longe o único curso no Brasil privado nessa área. E. Tem alguma coisa para falar? Não lembro. São as Cara, datas. eu acho que assim, só complementando, né, Rafa, é muito difícil falar sobre inteligência. Eu acho que esse é um desafio, né? Porque quando a gente fala de inteligência, a gente vê aí que tem um mercado, que eu vou te falar, é um mercado ok para o Brasil, que ele fornece isso. Mas assim, você tem algum local onde você pega algo já traduzido, algo já
mastigado, é muito difícil, cara. E para mim, eu posso dizer isso no meu início aí, no meu começo, foi muito difícil entender algumas coisas, porque quando você pega objetos oficiais, você tem uma dificuldade de entendimento, né? Uhum. Tudo isso. O nosso objetivo nesse 1 ano de desenvolvimento foi conseguir, cara, trazer essa experiência mesmo, cara. É assim, e o que a gente fala lá no começo é verdade. A inteligência ela está ligada a tudo na sua vida. Não é apenas quando a gente fala em segurança pública, segurança nacional, Sim, não é só isso. Você pode usar questões relacionadas à inteligência contra inteligência na sua empresa, na sua vida particular e para você mesmo cuidar dos seus. E, e a gente tem que parar de ficar pagando mistério para algumas coisas, cara. com certeza. Porque a gente fica aí segurando informação e falando, não, isso daqui é meu precioso, isso aqui eu não vou passar pra ninguém. Aham. Porra, é foda, entendeu? E tem um cara lá na ponta que às vezes precisa desse pouco de conhecimento que você tem. E eu acho que essa multiplicação, criando um ambiente seguro ali para que a gente possa conversar, trocar ideia, cara, assim, eu fiquei muito orgulhoso mesmo. Cara, eu acho que isso é muito importante. Você vê ali que tem várias pessoas de diferentes segmentos aí que conseguem compartilhar informação, né? Eu vejo que eu conheço 3 pessoas da área de inteligência aqui da minha região que, cara, a gente acabou juntando e passando, né, trocando contatos e tudo mais, falando, cara, e sempre tem esse tipo de contato, né, sobre um estado a outro, sobre principalmente estradas em si, onde vocês conseguem ter a comunicação melhor, e a gente vê que falta muito isso, né? Aqui em São Paulo, eu posso falar com não posso falar com certeza, porque eu quero evitar começar a dar certeza nesse podcast. Mas aqui em São Paulo a gente tem um certo problema de, sabe, de compartilhar informações, sabe? Principalmente na área de inteligência. Eu vejo isso, já vi muito isso, bem próximo, assim, sabe? Até o próprio ciúmes, assim, da pessoa ter informação, sabe, ter como posso dizer? Assim, a pessoa ela consegue coletar aquele tipo de informação para poder gerar uma prisão, para poder gerar, né, alguma coisa. E, assim, ter, sabe, esse briga de ego, assim, quase um ciúmes, porque aquilo aconteceu com aquele batalhão, com aquela unidade, não com a outra. É bizarro pensar que a gente não consegue compartilhar informações que poderiam salvar vidas, né? Eu sei que o Paraná funciona muito bem nesse sentido. Eu sei que não nada funciona muito bem, né? Obviamente, nada é perfeito. Mas em outros estados consegue ter esse compartilhamento de informação de forma muito mais efetiva do que São Paulo. Posso estar enganado, obviamente, porque, como eu disse, tudo que a gente conhece, assim, o que eu posso falar aqui, eu posso estar completamente errado, né? Pode ser algo extremamente reservado, mas eu sei que o compartilhamento de informações, depois de algumas mudanças que a gente teve no Brasil, depois do Pan-Americano, depois da Copa do Mundo e tudo mais, tudo ajudou muito na parte de segurança pública, né? Onde é o maior interesse de inteligência hoje em dia, o Brasil. Então, acho que o curso em si, ele não só pausa ali, né, na parte de conhecimento, né, ou de operações de inteligência, mas ele pausa muito ali, a gente frisa muito ali sobre a troca de informações, né, principalmente a comunicação entre pessoas de outros meios para poderem se ajudar, né, é aquela história que a gente sempre fala que lavar uma mão do outro e sempre estar se apoiando de alguma forma, entrar em contato realmente, olha, se entrar em contato com você porque provavelmente vou estar precisando da sua ajuda, para nem que seja por uma placa de um carro, nem que seja por uma câmera de um determinado lugar, sabe? Coisas pequenas assim que poderiam fazer muita diferença lá na frente, poderia fazer diferença para salvar uma vida. E a gente vê várias coisas pequenas, assim, de coleta de informações e de serviços de inteligência que salvaram muitas vidas, principalmente aí no Paraná, tanto em casos de sequestro, casos de roubo. Quantas vezes, assim, a gente já viu essas histórias, a gente já comentou sobre. Eu acho que isso é extremamente importante e acho que é por isso que eu sempre vou advogar muito pelo curso, assim. Eu acho que inclusive eu acabo até de forma formal, assim, convidar absolutamente todos a participarem do curso, porque principalmente a galera que é focada na área de segurança pública, cara, é incrível, assim, é muito, não só legal, eu sou suspeita falar sobre isso, mas não só legal, mas é bem
assim, eu não consigo nem descrever de forma. Acho que é vantajoso, sabe? Tem gente que gosta de pagar sabe, de esponja e copo vazio e tudo mais, que, puta, eu gosto pra caralho de novos cursos, que eu sempre tô fazendo curso e tal, mas ele não é um asset, sabe? Ele não é uma peça que a gente pode contar. Tem tanto cara que a gente conhece nesse sentido que, meu, tem milhares e milhares de cursos, mas eu não posso contar com ele pra nada, né? A não ser, sei lá, falar que ele fez 6.000 cursos, tanto na parte operacional quanto na parte privada, tá? Então acho que isso é importante. Vocês têm alguma coisa para falar sobre? Então, Rafa, eu até voltando ao curso, eu acho que a seletividade de profissionais que nós tivemos na sala de aula ali, você estava presente junto, você viu. Mesmo assim, teve uma sinergia muito boa. A gente Sim, teve pessoal da parte empresarial de inteligência, diversos entes de segurança pública, membros da embaixadas. parte embaixada, judiciário e dentre outras pessoas. E você vê, a gente conseguiu fazer a sinergia de todo mundo, conseguiu criar uma rede de contatos, conseguiu ampliar amizades. Eu acho que o curso não é só simplesmente fazer um curso lá para jogar informação. Se fosse por isso, nada contra quem faz isso, não estou criticando ninguém. A gente podia ter gravado videoaulas lá e ter vendido o curso na plataforma online. Seria Sim, muito mais tranquilo para nós. Aquilo ali seria reproduzido milhares e milhares de vezes, mas não teria interação, o corpo a corpo, os simulados que a gente fez no curso ali, que acho que é o que vai fixar a informação nas pessoas, né? Então, a gente com se certeza. dedicou aí um ano, né, para fazer formular esse conteúdo ali da melhor maneira possível, que todo mundo conseguisse entender, que fosse útil para todas as esferas que a inteligência abrange, que é praticamente tudo, né? Uhum. E eu acho que esse network é tão importante quanto o conhecimento. O network aí, a confiança é tão importante quanto o conhecimento e tem que ser mantido, né? Porque E se que não é um tiver. ato de inteligência, né, por si só. Exatamente. E o que acontece se o grande trunfo da inteligência, se possível, é a prospecção de situações, né? De cenários. Aham. Então, nessa troca de informações ali, eu acho que um lugar consegue ajudar o outro de maneira simultânea. E quanto mais contato, mais coisas a gente consegue assessorar nossa chefia. A Sim, inteligência não toma decisões, mas consegue assessorar de uma forma muito completa a chefia, seja ela qual for, uma tomada decisória. E eu fiquei muito contente no curso quando um profissional que estava lá, da área de segurança, com quase 30 anos de carreira, falou que o curso conseguiu, ao final do curso, ele conseguiu implantar coisas que ele queria fazer durante a carreira inteira dele e não conseguia, não entendia de que maneira ele ia operacionalizar isso. E ele teve a humildade de falar isso pra gente, estava presente lá, e isso me tocou muito ali como profissional, porque as coisas tão rotineiras pra gente ali que se eu soubesse, eu tinha falado isso para outras pessoas antes, sabe? aham. Então eu acho que o curso para nós ali foi muito gratificante, a gente acaba aprendendo muito com o pessoal, com os alunos ali, e acho que agora você vindo somar com a gente, o curso se enriquece muito com o teu conhecimento também. E igual eu falei, o presencial é isso, né? O diferencial de estar no corpo a corpo, de ver realmente, tirar dúvida, falar tudo de caso e realmente fazer acontecer ali, que não é uma coisa para ficar rico, nem que é foco ganhar dinheiro, eu acho que é uma coisa para troca de informação e acho que o dinheiro é o último ponto na lista, aí não que não seja bom e nem necessário, mas eu acho que a gente tem um foco mais ou menos na mesma linha aí, que é de ampliar a rede e gerar conhecimento e acho que o dinheiro acaba sendo uma consequência, né? Com certeza. Até porque, se a gente parar pra pensar, a gente. Como a gente. Os últimos range days que a gente faz, cara, zero. Zero grana. A gente faz grana. O último range day, a gente ganha absolutamente. Eu, particularmente, ganho nada. Nada. Absolutamente nada. Pelo contrário, eu gasto dinheiro pra estar lá. Então, acho que não só esse curso em si, mas absolutamente tudo no sentido do Incursion, assim. Obviamente, tirando a parte de merch, né? Que faz os patches, os adesivos, os moletons, as camisetas e tudo mais. Cara, tudo voltado à parte de ensino, assim. Eu quero muito focar em ter. A gente tá falando offline, né? Agora mesmo a gente tá falando sobre isso, sobre o que a gente consegue capitalizar
de forma boa pra gente poder, tipo, não voltar pra casa mais pobre, né? Simplesmente é só isso. Porque a gente tem que ver a situação das pessoas que elas não conseguem, às vezes, bancar aquele curso de 4 mil reais com 400 munições, né? E por mais que seja uma área muito elitizada, cara, pouquíssimas pessoas vão. Se você for para uma linha especializada aí, uma linha de um curso de elite, entre aspas, que tem aí seus 300, 400 disparos e tudo mais, cara, quantos policiais você vai ver na linha? Quantos operacionais ou quantas pessoas que realmente querem aprender e tem a somar ali, tem na linha? Pouquíssimas, cara. A grande maioria da galera é a galera que tem poder aquisitivo maior. Absolutamente nada contra essa galera. Mas, assim, a galera que tem um poder aquisitivo maior e consegue estar na linha para poder fazer esse tipo de coisa. Seja para qualquer tipo de curso, tá? Isso seja CQB, inteligência, seja combate corpo a corpo, o que seja. Mas, e eu acho que, pelo menos tudo que envolveu o Incursion nesse sentido de ensino, assim, cara, a gente tem alguns planos junto com o Miau e tudo mais, na parte de navegação, de bushcraft, que é umas coisas que, cara, eu consigo falar com mais propriedade, assim, de camping, montanha, esse tipo de coisa, que a gente planeja em fazer, cara, pra gente realmente expandir, sabe, como um vírus mesmo, assim, como realmente um vírus de a gente poder simplesmente as pessoas terem conhecimento sobre algumas coisas, seja na parte de comunicação, cara, rádio, percepção de perigo, sabe? Essas coisas simples, assim, que muita gente às vezes não tem e sente falta no mercado brasileiro, no mercado, entre aspas. Eu acho que a gente entrando junto nisso, com essas coisas complementares que não exigem, sabe? Tanta munição, que não exigem, às vezes, munição nenhuma, que exigem simplesmente da pessoa estar lá com a gente, aprendendo junto dentro de sala de aula. Eu acho isso extremamente importante, cara, e é um foco muito sério que eu quero levar para o Incursion esse ano, que a nossa pseudo-sala de aula, né, seja em solo, ou seja dentro de uma sala de aula fechada ali com ar, que seja, mas que as pessoas elas consigam sair de lá com muita informação, mas que tragam mais informações, sabe? Que seja mais uma troca de informações, que seja mais, né, uma troca de experiências e que todo mundo cresça junto na sala de aula, né? Que as pessoas elas saiam iluminadas ali com as outras pessoas, do que simplesmente uma pessoa ou eu e você tá lá na frente e falar, olha, eu tenho conhecimento sobre esse assunto e hoje eu vou ensinar a você sobre esse assunto. O que é ok, mas é tão legal quando você passa o que você sabe, a pessoa passa o que ela sabe para você, né? Dentro de um dentro de um compartimento ali. Isso para mim é muito satisfatório e espero que a gente consiga estruturar isso muito bem daqui para frente agora. Com certeza, né, Rafa? E outra, a gente falando sobre o curso, naquela última fase lá do segundo dia, a gente conseguiu ver as habilidades individuais de cada um ali, Qual né, que é a minha cara? habilidade individual? Você é o cara que cria a causa e fica. Você é um agente duplo. Eu consegui implantar uma má informação. Foi muito bem Eu acho sucedido que essa missão. eu acho que você, no final deu uma exagerada por pressão nossa ali, né, mas eu acho que Puta, você fiquei com dó, eu é, fiquei mal. você teve uma facilidade de cooptar pessoas de outros grupos e plantar e colher informação. Até quando, antes de eu te chamar para entregar aquele bilhete lá, eu acho que você estava levando muito bem isso. Alguns desconfiavam, mas não tinham coragem de falar pela maneira que você abordava, tipo, o brother da galera. Então, eu acho que Uhum. é uma qualidade muito legal isso aí. Se é amigo E, funciona muito, né? e pô, eu Cara, acho uma que os, coisa. os simulados do Desculpa. curso aí, para mim, foram animais, cara. Acho que a galera saiu vibrando e a gente conseguiu, tudo que a gente falou na sala de aula, a gente conseguiu mostrar para eles ali, e por muitas vezes, por terem entes de segurança pública, eles queriam abordar, queriam isso, e pela questão normal de Aham. a gente conseguiu falar, calma, calma, ainda não, tem um decisor lá em cima, avisa, vamos tentar solucionar e tal, e eu acho que no fim todo mundo entendeu a ideia, né? Você ia falar alguma coisa, Gu? Cara, eu ia, mas TDAH é foda, né, cara? Porque daí Cara, eu já deu bicho. uma puta cortada. Mas nessa linha que o Totti falou mesmo, cara, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com. Até posso dizer isso, né, com os outros podcasts, uma coisa que você falou é saber chegar, né, cara?
Saber chegar é incrível, cara. E você tem essa capacidade ali Ó, vou me naquela, achar agora. né, naquelas divisões ali, que eu não vou entrar em detalhes, mas Sim. as divisões que foram feitas, você teve a capacidade de, enfim, né, entrar naquele meio. Eu vou confessar, eu entrei meio que no personagem, assim, porque, mais uma vez, né, é um assunto que eu gosto muito, né, eu sempre fui nerd sobre. Então, obviamente, né, eu sempre, eu gosto de pensar, pelo menos, que o meu perfil, eu gosto de pensar que eu sou um cara legal, pelo menos, mas que seja, eu sinto que às vezes eu sou muito chato, né, sou muito intenso, muito verbal sobre, e eu acho que um dos maiores, talvez seja a minha melhor, falando de mim mesmo, né, mas minha maior qualidade, meu maior defeito é ser muito, muito vocal sobre algumas coisas, mas eu entrei no personagem e falei, cara, acho que o serviço de inteligência é basicamente isso, né? Você poder se inserir em absolutamente qualquer tipo de ambiente, né? Seja. As pessoas às vezes não percebem isso. Eu sei que a gente tem um problema sério, às vezes, de inteligência no Brasil. A gente tem, como vocês sabem, a gente tem um déficit muito grande, né, de inteligência no Brasil. Geralmente, pessoas em campo na parte de inteligência. Porque muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem sair de um ambiente para ir no outro, né? Às vezes, por exemplo, o cara pode ser extremamente capacitado e tudo mais. Se a gente pegar grandes agências de inteligência, elas talvez elas queiram, para determinados assuntos, um cara extremamente operacional e tudo mais. Mas, cara, elas provavelmente vão querer o cara que é negro, extremamente magro, e talvez que ele ande de uma maneira diferente de outras pessoas. Esse cara é o cara perfeito para inteligência. E as pessoas. Oi? Pode falar. Não, eu só tô rindo que eu acho que o Totti vai lembrar disso, mas teve enfim, um evento aí. Lembra, Totti, que era um casal, era um senhor de idade e uma moça, Sim, lembro. que era, enfim, que eram agentes também? Sim, Cara, aham. Rafa, esses caras são os melhores. Assim, história de cobertura não precisa, porque você olha na cara dele, cara, aquilo já, entendeu? Ele não precisa abrir a boca. Ele já é um agente nato, cara. Incrível, né, velho? Cara, incrível, assim, cara. Você olhava pra ele, assim, você, tipo, falava, cara, o que esse cara tá fazendo aqui, meu? E, cara, o cara é gente, velho. Entendeu? O cara tava lá no meio da. Enfim, Uhum. cara, incrível, velho. Eu, Muito. eu, eu contei pra vocês, né, um caso de um cara de uma profissão X com um negócio X e ele consegue se inserir em qualquer favela, cara. Em absolutamente qualquer favela. Porque a profissão X dele, ela exige que ela. E assim, não tem como o traficante ou qualquer cara barrar o serviço do cara, né? Uhum. Tipo, ele tem que fazer esse tipo de serviço. E aquilo e é um cara assim que não tem, talvez não tenha capacidade física muito boa, talvez não tenha uma capacidade com armamento muito boa, mas a informação que ele vai coletar ali é extrema, cara. É uma coleta de informação assim que vai levar pro decisor, que vai levar para outra atividade tática, né? Vai levar para ações táticas. E ali vai ser definitivo, aquela informação vai ser definitiva. Existe um cara chamado Andrew Bustamante, não sei se vocês já ouviram falar. Andrew Bustamante, na verdade, é o nome dele. Ele é um ex-agente da CIA. É um dos caras que eu mais gosto na área de inteligência. Ele tem um canal, se eu não me engano, é Everyday Spy, se eu não me engano. E, cara, ele tem um padrão assim. Cara, você nunca vai falar que o cara ele é um agente. Nunca, nunca, cara. Ele tem cara de. Cara, ele é basicamente um cara que foi da Força Aérea, ele tem um background militar e tudo mais. Mas o cara é surfista, velho. A vibe dele era fumar maconha, ficar na praia e tudo mais, ir pra Tailândia. E, cara, aquele foi o perfil perfeito pra CIA, porque ele é um cara marrom, é um cara que é moreno, só que ele tem uma aparência meio do Oriente Médio, é formado, tem ensino superior, foi oficial da Força Aérea, e basicamente é um cara que vive de rolê. O cara simplesmente saiu da área militar e foi focar pra parte, né, de bobeira. Foi pra parte foi pra Tailândia fumar maconha. E esse cara, cara, é um coletor de informação, um agente de inteligência de campo que é, sem dúvidas, assim, perfeito. Perfeito. A gente tem vários perfis, assim, não meio operacional, né? Mas talvez a gente tenha dificuldade, assim, algumas corporações têm dificuldade em perceber isso, porque eu não sei se a parte de inteligência em algumas instituições são tão boas quanto outras, né? Cara, eu mandei ali no grupo, Rafa, dá uma Aham, tô olhada vendo. ali. Totti, dá uma olhada lá, quem que esse cara parece. Eu pedi uma dica, fiquei em dúvida.
Hum, Cara, eu vou mandar responder agora. E então, Rafa, eu acho que no Brasil, com no certeza. mundo, na verdade, mas vamos falar da nossa casa aqui do Brasil, a Uhum, inteligência corporativa, ou o nome que queiram usar, né? A inteligência empresarial da iniciativa privada está crescendo muito. Eu acho que algumas empresas nacionais perceberam isso, ainda não conseguem agregar esse setor à sua empresa. aham, Muitas conseguiram encostar no compliance através do controle interno ali e avançando. As multinacionais trazem algumas coisas de fora também, mas eu vejo que isso é um mercado muito promissor no país aí futuro. Vou fazer uma sim. prospecção minha. As prefeituras também, eu vejo que tem as prefeituras municipais, eu acho que falta cargos do tipo, falta informações do tipo também. Acho isso Sim, bem pertinente. Se e tivesse, eu né, acho que toda a prefeitura pelo menos um agente, né, um agente Nossa, ia ou voar, uma cara, pessoa ia focada, voar, cara, ia focado voar. não focado apenas na parte de segurança pública, talvez focado, cara, na parte de coleta de informações de uma cidade vizinha. A gente sabe que, por exemplo, eu não sei como é que é na região de vocês, cara, aqui em São Paulo, as cidades são em guerras, cara. Tipo, tanto na parte de para saber assim, quem que vai receber mais em estímulo estadual, estímulo, sabe, federal e tudo mais. Qual a estratégia da outra cidade, assim, fazer algo mais não secreto, mas às vezes a cidade ela precisa de uma avaliação de uma outra cidade, né? Uma coleta de informações mais sutil, né? Algo mais simples. Fala assim, como funciona, talvez, cara, é um serviço de inteligência que a gente estava até comentando sobre, que às vezes, cara, a prefeitura ela precisa saber como funciona o sistema de transporte público de outra cidade nem sem que seja uma forma formal, sabe? E isso consegue, cara, já tá aí já basicamente um serviço de inteligência para a prefeitura em todas as frentes, né? Eu acredito que pode se encaixar esse meio. sim, Não, com isso aí é certeza. basicamente uma inteligência de assuntos estratégicos, né? Uma inteligência de Estado, de assessoria direta a decisor, né? É pouco usado ainda, mas tem bastante gente que já está se aproximando da inteligência, porque a visão de inteligência no Brasil ainda é muito confusa, né? Uhum. Até as próprias pessoas que se aproximam do tema, quando eles vão realmente entender o que a inteligência faz e qual é a função, o papel dela, seja privado ou público, eu vejo que as pessoas se surpreendem e acabam se aproximando mais, porque o pessoal tem muito medo, receio, digamos assim, da inteligência, por achar que é uma corregedoria, digamos assim, Aham. ou uma coisa que está ali para prejudicar o pessoal que é de dentro da corporação ou da empresa. Então, falta um pouco de conhecimento para amadurecer essa questão de inteligência no Brasil devido a esse, digamos, preconceito, sabe? Cara, eu acho que a gente tem muito a crescer nisso aí. Por isso que eu acho que é uma grande oportunidade para as pessoas que querem participar dessa rede, né? Que acredito que a partir do momento que você faz o curso, você está inserido dentro dessa rede, mesmo você estando inserido na área de segurança pública ou não, ou estando inserido na área de segurança pública, mas na área operacional, com certeza você, de certa forma, já vai fazer parte dessa rede, né, de inteligência, queira você ou não. Eu acho que a simples ato de trocar de informações, ou às vezes de uma ajuda rápida, né, que nem a gente sabe que pode funcionar cara, você pode levantar esse nome para mim, pode levantar essa casa para mim, você pode levantar essa câmera para mim, ou, sabe, essa troca de informações. Cara, puta, mês passado você levantou isso pra mim, você consegue, sabe, toda essa informação, talvez você possa usar, né? Até porque a parte de inteligência, até onde eu sei, se me corrijam se eu estiver errado, às vezes as informações que não são relevantes, elas são informações relevantes, né? É uma coisa da inteligência que é muito específica de, por exemplo, o que pode gatilhar aquele cachorro de latir naquela casa em específico. Isso é uma coisa que pode ser relevante, mas pode ser irrelevante, mas pode ser extremamente relevante no futuro, né? Seja para um alvo, ou seja para uma invasão, ou seja para um resgate de refém, qualquer tipo de coisa. Detalhes pequenos, assim, cara, olha, o portão daquela casa no mês de maio costuma desgastar. E, obviamente, a gente coloca isso, né, planilhado, ou escrito, ou num relatório, coisas que não são relevantes, mas são relevantes. Eu acho que da inteligência são as coisas que eu mais gosto sobre isso, tanto na parte de fotografia também, que é uma parte que eu gosto muito.
na área de inteligência, que é coisas que não são relevantes, mas são relevantes. Eu acho que essa é a frase que eu mais gosto na parte de inteligência, que são coletas de informações que elas podem trazer resultados no futuro, mas às vezes elas não podem trazer resultados no futuro. Ou elas podem simplesmente ser algo extremamente comprometedor, né? Comprometedor. Até porque as agências de inteligência trabalham dessa forma muitas vezes. Você vê, às vezes, várias agências de inteligência que pegaram, por exemplo, ou até mesmo empresas, né? Cara, donos de empresas que eles não querem vender a parte deles e tudo mais. Supostamente essa história que eu tô contando é uma mentira, mas a parte de inteligência de uma empresa viu que aquele cara ele estava, por exemplo, tendo uma relação extraconjugal e um dia ele foi abordado e falou: olha, cara, a gente sabe que você tá namorando com uma menina e tudo mais, eu sei que seu casamento é muito estável, eu sei que se você tiver uma separação, talvez você perca grande parte da empresa. O que você acha de vender, talvez? Mas a gente sabe que você tem uma namorada, tá? Então eu posso, obviamente, se aquilo fica, né? Eu posso usar isso algum dia, ou não posso usar, ou a gente pode nunca mais se ver. E, cara, isso já é um serviço de inteligência, né? Tipo, eu não sei qual seria o nome específico desse tipo de operação. Cara, eu acho que você citou aí a vigilância técnica, né? Que você faz a vigilância buscando, enfim, meios auxiliares ali, né? Como você falou, fotografia, vídeo e tal. Persuasão. E é exatamente isso, né, cara? Na verdade, assim, se você pegar hoje um brasileiro que é entusiasta da parte militar mesmo, ou de segurança pública, Aham. e você Sim. pergunta para ele, cara, o que que você acha, o que que você entende sobre inteligência? Cara, a visão dele é um Jason Bourne. Aham, com certeza. É Com basicamente certeza. isso, né? Com Sobre certeza. isso. Aí ele vai linkar com outros parâmetros sobre outras agências e outras coisas assim. E eu acho que o que você estava falando antes sobre as cidades, você ter alguém focado nisso, cara, extremamente importante, porque se você for pensar que hoje um ativo aí, cara, assim, a parte empresarial que eu penso, né? Hoje, quando você defende um ativo, você, você precisa ter uma inteligência financeira, inclusive, né? Algo Uhum. relacionado a isso para algum tipo de levantamento. Porque, veja bem, se você trabalha numa empresa e essa empresa ela tem um período ali de negociação de ações. E, cara, você já pensou se alguém utiliza informações de dentro da empresa para fazer dinheiro? O quão Com fácil certeza. isso pode ser? Aham. Então, a contra-inteligência atuaria nisso também, para a defesa também desses dados, né? Sim. Eu, eu vou até mais longe, cara. Na parte empresarial, eu consigo me ver fazendo parte, talvez, sendo, talvez seja na parte de inteligência de uma empresa simples. Simplesmente eu vou no mercado um dia e vejo qual é a reação das pessoas a experimentarem aquele gosto de sorvete, sabe? Isso, Uhum. cara, isso é um ato simples, mas é uma coleta de informação extremamente importante para uma empresa. Se é uma multinacional de sorvetes que ela leva extremamente a sério sobre a reação que as pessoas têm a experimentar o sorvete de tamarindo, eu conseguir coletar essas informações durante um dia todo em vários diferentes mercados, isso é extremamente importante para essa empresa, porque aquela informação, aquela coleta de informação é importante para a empresa. Então, isso obviamente a gente está levando totalmente para a parte empresarial, mas se a gente expandir mais, né, cara, é um podcast para o dia todo, basicamente. Assim como o curso, né? O curso a gente montua um monte de coisa, mas ainda assim a gente não consegue pegar tudo, né? E que é por isso que eu acho importantíssimo, cara. Quem quiser participar seria seria incrível, cara. Vocês não vão se arrepender, porque é um mundo e é uma área que para mim, particularmente, se você não tem, assim, você não tem, sabe? Assim, é a mesma coisa de você sair andar de carro e você não ter um pneu reserva. Acho que isso é importante. Então, para qualquer área na sua vida, principalmente na área operacional, ou seja, na sua área comum mesmo, assim, se você não tem, cara, você não tem. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Querem acrescentar mais alguma coisa? Só um adendo no que falaram por último aí. Eu não vou falar o nome para não fazer propaganda grátis, apesar que eles nem precisem, né? Uma grande rede de fast food, de comida, né, internacional, que tem no mundo todo, que a gente come direto aí, Não, pode falar, que agora eu quero que eu tô com vontade. O que é? é o McDonald's. Puta, É, mano. pode ter o que você quiser, pode ter estrutura, pode ter dinheiro, pode ter o que você quiser. Ele só abre uma franquia para você, depois de fazer um estudo da região, de qual a distância da outra loja que eles têm naquela região, qual Hum, podem vender, de que maneira vai ser feita a logística, se vai chegar, fazem um estudo inclusive da pessoa que vai comprar a franquia. É uma inteligência. Eles só abrem dessa. sim. Tem outras É, franquias que fazem isso também, mas aqui que eu conheço, que é mais aprofundada, assim, que tem uma parte bem técnica, são eles não abrem em qualquer lugar com qualquer pessoa, não. Eles com fazem um estudo certeza. bem. Não vai pegar o Zé da esquina, que é milionário, só porque ele tem dinheiro ele vai abrir a franquia, né? Ou vai abrir em qualquer lugar, em qualquer cidade. Ou, quero nesse bairro. Não, nesse bairro a gente não vai abrir. Se quiser abrir naquele, beleza, mas. Então eles têm uma inteligência, uma prospecção de negócios ali, que eu acho que isso que é que o que falta um pouco nas empresas brasileiras Uhum, ali. com Eu acho que nós certeza. vai dar esse boom aí, porque. Porque o É, cara ele pode ser de crime organizado, pode tentar lavar dinheiro junto com numa nome de uma empresa internacional, né? Cara, exatamente. quão grave pode ser isso para uma empresa como o McDonald's, né? Então, cara, Exatamente. tá aí o déficit aberto, né? Basicamente, tá aí a vaga aberta nesse meio, nesse sentido. Eu já tinha pensado sobre isso, mas agora que você falou, faz bastante sentido. Não tem por que uma empresa do tamanho da McDonald's não ter esse tipo de serviço. Com certeza tem, né? Na verdade, Sim. são Eles têm, fatos, né? sim, eles São têm, fatos, sim, né? eles trabalham dessa maneira. Caramba, cara. É o que me faz pensar sobre outras empresas também. Obviamente no ramo alimentício, mas em vários outros sentidos, né? Empresas que realmente precisam de coleta de informações, né? De coletas de inteligência. É certa a palavra coleta de inteligência ou não? Acho que seria uma prospecção de Prospecção. negócio, uma coisa relacionada a isso, ou a informações Uhum. estratégicas, né? Uhum. É, Ao meu com ver, né? certeza. Pode ter outro nome, né? Sim. É para tudo, né, cara? Até para venda de ações, para venda de casa, compra de casas, né? Exatamente. Localidade, às vezes, por exemplo, cara, na verdade eu tenho que me segurar aqui porque é muito grande, né? Cara, é É, gigantesco. Pra o leque, basicamente quase né? tudo, velho. Hã? O leque de inteligência é muito grande, né? Ela abrange quase todas as áreas aí com muita eficiência, se souber ser usada, né? Com certeza, cara. E extremamente necessário. Bom, mais alguma coisa? Cara, eu, como já tá chegando no fim aí, eu vou confidenciar uma coisa. Eu sou ouvinte do podcast há muito tempo. Tenho moletom, tenho camiseta, tenho patch, É. porque por respeito, por admiração. Tá certo que a camiseta não serve mais, que eu dei uma engordadinha. Não, vai servir agora. Vai servir. Dei uma engordadinha, mas eu prometo que vou voltar a usar daqui a um tempo aí. E pra mim, tá trocando essa ideia com você aqui, pô, é uma alegria, uma satisfação ter Boa. você conosco no projeto também. É uma pessoa que a gente já admirava e já compactuava com diversas coisas que você fala aí, que você tenta propagar e fazer o bem, digamos assim. E, cara, pô, conte comigo no que você precisar sempre. Eu acho que o que a gente leva pra vida é a amizade, e não é demagogia que eu tô falando, não. A gente tem uma conduta de Com tempo certeza. já. E Com é isso aí, certeza. irmão. Obrigado pela oportunidade, conte Porra, conosco. imagina. E, pô, acho que é, você abrir essa porta para a gente falar um pouquinho de inteligência, apesar de ser um tema muito complexo, é necessário. E eu acho também que tem muitas pessoas que têm dúvida, mas têm vergonha de perguntar por não ter acesso a informações, sabe? Então acho que foi Uhum. muito legal essa troca de informações aí, essa troca de ideia. E muito obrigado, irmão. Tu tem para Porra. falar só gratidão e, pô, tamo junto aí. Sabe que vocês são de casa, não tem, tem nem que falar. Tudo que eu já falei pra vocês, já falei pessoalmente, então, mano, você sabe que é pouca ideia, velho. Imagino. É isso aí. É isso aí? Vambora, Gu? É Quer isso falar aí. alguma coisa? Cara, agradecer também você, Rafa, pela responsabilidade de transmissão de mensagens e de de estar há anos aí batendo na mesma tecla e não desistir. 9 Eu anos acho hoje, acredita? é Juro, isso aí. juro, juro, juro. A gente, desde o É Força aniversário Comandos. hoje?
Verdade, hoje, 6 de abril, hoje é aniversário não do Incursion, né? Porque a gente fez a gente ficou como Força É. Comandos por uns 4 anos no Facebook. Mas 9 anos, cara. 9 fucking anos. Desde 2015. 2015 dá 9 anos? Faz as contas. É isso? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Não, 23, né? 9 ou 8 anos, que seja. Mas é uma É isso batidinha. aí, cara. Então, assim, nesses anos, parabéns por não desistir, por manter um círculo de pessoas boas. Enfim, cara, e é isso que a gente precisa, cara. Ainda mais agora que tempos sombrios estão próximos. Com certeza, velho. Com E, certeza. cara, precisar de mim, precisar de alguma coisa daqui, a gente dá um jeito. Se precisar aí também, a gente dá um jeito de cair aí pro teu lado, cara. Fama. Com certeza. E assim, é isso aí, cara. Brasil e baixo. Boa. Bom, gente, é isso. Obrigado a vocês dois. Vocês sabem que vocês são meus amigos. Já me declarei pra vocês milhares de vezes. Então, não tem nem muito o que falar e tudo mais. Eu agradeço o que vocês falaram, assim. Eu me sinto até meio desconfortável, assim, mas, cara, eu só tenho a agradecer, na verdade. Eu agradeço muito ao Encourage em si, as pessoas que, graças aos ouvintes, graças ao destaque que a gente tem nesse meio que a gente faz parte, eu consegui conhecer pessoas como vocês. A gente já tem um tempinho que a gente tem essa amizade consolidada e, pô, pra mim é uma honra gigantesca. E é isso. Obrigado pelo episódio, obrigado pela paciência aí. E até a próxima, gente. Tamo junto e adiós.